Olá, queridos companheiros. É com muita alegria que mais uma vez nos reunimos para uma reflexão, né? Reflexão essa muito importante que nos fala sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que vão nos assistir neste momento, aqueles que vão nos assistir depois. Que recebam todos as melhores vibrações que nós estamos enviando. E para nós iniciarmos, né, nós vamos fazer a nossa mensagem inicial. Hoje quem está conosco nessa contribuição maravilhosa é o Marcos Demário, e ele vai falar para a gente a família e os laços de amor. O Marcos, ele é do Rio de Janeiro, ele coordena, né, o grupo de estudos espíritas lá, Seara de Luz, e ele, então, muito carinhosamente, sim, aceitou o nosso convite para que a gente pudesse estar junto, refletindo nessa tarde. E o tema que ele vai nos dizer é a família e os laços de amor. Então, isso é, todos nós queremos, né, que esses laços de amor estejam aí na nossa família, nos envolvendo nas nossas relações. Então, antes da gente chamar o Marcos, vamos fazer a nossa leitura inicial e depois a nossa prece. Então, eu convido todos vocês a se abrirem a essa conexão dessa espiritualidade que já se encontra conosco, preparando o nosso ambiente. Hoje eu trouxe uma leitura do livro Pão Nosso, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título é O Problema de Agradar, capítulo 47. E começamos com Paulo nos dizendo: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Isto está lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, na carta aos Gálatas. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente que, em seus impulsos instintivos, ela não poderá compreender. Muita inexperiência em vigilância revelará o mensageiro da boa nova, que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo e a seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão maliciosos pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve. E quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis, as supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação
trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isso basta. Então, meus queridos irmãos, vamos aí conversar com Jesus, né? Que já, como disse, nos conhece, assim como o Pai. Então, que nos coloquemos numa posição confortável, que possamos nos colocar à disposição nesse momento em que ouvimos esta reflexão para podermos absorver os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Que o seu amor, os seus exemplos se façam presentes na nossa caminhada, se façam presentes nos nossos dias, na nossa reflexão, para que possamos sempre fazer o que é correto, dentro dos seus ensinos, dentro das leis do nosso Pai, sem nos preocuparmos com os olhares e com os julgamentos dos nossos irmãos. Que possamos, nesse momento, envolver o nosso irmão, Marcos Demário, que vai fazer essa reflexão tão rica para todos nós. Que ele receba do mais alto todo o fortalecimento, toda a luz e todas as bênçãos, para que o seu trabalho continue sendo fortalecido e frutificado durante o seu desempenho, durante o seu descanso, porque sabemos que todos nós, Senhor, estamos a seu serviço. Que a seara é pequena, mas que a gente possa sempre, né, estar contribuindo, porque é cada um fazendo a sua parte, mesmo que pouco, que vamos conseguir levar o nosso planeta Terra ao nosso mundo de regeneração. Que as suas bênçãos continuem sobre todos nós, sobre os nossos lares, envolvendo todos os nossos irmãos em todos os momentos. Gratidão, que assim seja. Bom, meus irmãos, vamos chamar aí o Marcos. Olá, Marcos, seja muito bem-vindo. Tá? É um enorme prazer recebê-lo na nossa casa. Tá? E como eu falei a vocês, o Marcos, ele é do Rio de Janeiro, né? Espero que lá esteja bem fresquinho, porque o Rio é quente, né, Marcos? E o Marcos vai falar para a gente hoje a família e os laços de amor. Meu amigo, a palavra é toda sua, a casa é sua. Fique à vontade. Muito obrigado, Edicineia. Muito obrigado a todos do CEAP. É um prazer estar com vocês internautas que irão nos acompanhar, e que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos, até o final, estarmos aqui envolvidos em vibrações de paz e de amor, no entendimento de um tema que é muito importante e sobre o qual o Espiritismo tem muito a nos dizer. E, portanto, nós já vamos iniciar trazendo para a nossa reflexão Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina espírita, que tanto trabalhou junto aos espíritos e recebendo deles valiosos ensinos, e esses ensinos não poderiam deixar de focar igualmente a família e essa questão dos laços de amor. Então, nós vamos passar a palavra a Allan Kardec num texto que ele publicou em O Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra lançada em 1864 e que trata exclusivamente dos ensinos morais de Jesus. Abrindo o capítulo 14 dessa obra, nós vamos ao seu item 8. Vamos então agora abrir aspas, porque vamos ler o texto de Allan Kardec, quando ele nos diz:
Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo com parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação, donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Fechando aspas, essas são então as palavras de Allan Kardec no item 8 do capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Dessas suas palavras, nós tiramos valiosas lições. A primeira é que, à luz do Espiritismo, nós podemos ver a família de dois modos, ou através de dois conceitos. A família parental, consanguínea, formada pelos pais, os filhos, os avós, os tios, primos, sobrinhos, e assim por diante, e a família espiritual, formada pelos laços de afinidade. Laços esses que podem ser afetivos, simpáticos, mas que podem ser laços também de ódio, dependendo do que fizemos em existências passadas uns com os outros. Para entendermos isso, nós precisamos deixar bem claro que é princípio fundamental do Espiritismo a imortalidade da alma. Ou seja, para o Espiritismo, todos nós, os seres humanos que nascemos e estamos vivendo aqui na Terra, somos almas imortais. Não somos este corpo biológico. Este corpo biológico é transitório, é passageiro, muito importante para os objetivos e as finalidades da encarnação. Mas não somos o corpo, nós somos a alma, ou espírito. E imortais. O que significa, então, e essa é outra lição do Espiritismo, que a morte não existe. Que se somos imortais, nós não vamos morrer. Portanto, a chamada morte, o velório, o enterro, é do corpo, o corpo orgânico. Não é da alma ou espírito, porque nós, aí vamos falar aqui da eu, individualidade, nós nos desprendemos do corpo para voltar a viver a vida do mundo espiritual, de onde viemos, para nascer, para encarnar aqui nesta existência. Portanto, isso é básico do Espiritismo. Somos almas ou espíritos imortais. A vida continua depois da morte. Existe vida depois da morte, existe vida futura. Mas tem outro princípio básico do Espiritismo, muito importante, e que se liga à alma mortal e que vai nos esclarecer esses laços que nos unem ao formarmos a família. Esse outro princípio é a reencarnação. Ou seja, não temos só esta existência. Já tivemos existências anteriores, assim como teremos próximas existências, quer neste mundo mesmo, ou seja, aqui no planeta Terra,
quer em outros mundos, na medida em que vamos nos adiantando, vamos nos aperfeiçoando. Aliás, nós encarnamos e vamos tendo as reencarnações justamente para podermos nos desenvolver, tanto intelectualmente quanto moralmente, numa caminhada evolutiva rumo à perfeição espiritual, à qual todos somos destinados. Naturalmente, se tivermos outras existências, ou seja, se já vivemos no passado histórico da nossa humanidade, isso quer dizer que tivemos contato com muitas pessoas, quer no âmbito da família, quer no âmbito dos nossos conhecimentos gerais e das amizades que vamos realizando. Isso significa que vamos construindo laços afetivos com outras pessoas, com outros espíritos, com outras almas. Esses laços tendem normalmente a se fortalecer quando são baseados no sentimento do amor. Mas existem os laços do ódio, daqueles, por exemplo, que ficaram magoados conosco por alguma razão e que projetaram, através dessa mágoa, uma vingança, um ódio, são laços também. E esses laços nós vamos levando de encarnação em encarnação até conseguirmos nos amar. Porque, em verdade, a grande finalidade de estarmos aqui na Terra, reencarnados, é para realizarmos o aprendizado do amai-vos uns aos outros, ensinado pelo nosso Mestre Jesus. É para isso que estamos aqui reencarnados, aprendermos a nos amar. Para aprendermos a nos amar, temos que fazer esforços para superar coisas que estamos trazendo das existências passadas, que normalmente não sabemos o que fizemos, que coisas são essas. Mas podemos ter uma ideia observando e analisando as nossas tendências morais ou as nossas tendências de caráter, que apontam para quem somos e mostram, pelo menos nas suas linhas gerais, o que devemos ter sido nas encarnações passadas e, portanto, o que devemos ter feito nessas encarnações, isso do ponto de vista moral. Pois bem, Allan Kardec, aqui no seu texto do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8 do capítulo 14, está nos falando, então, desses laços que nos unem e que provocam a formação da família a cada encarnação. Ele lembra que, em princípio, quando reencarnamos, nós vamos nos ligar no seio da família àqueles espíritos que já são simpáticos para nós e com os quais nós também simpatizamos. Nós não sabemos quem foi nosso pai, quem foi nossa mãe, quem foi nosso avô, quem foi nossa avó, quem foram nossos irmãos e irmãs em relação a existências passadas. Mas podemos ter uma certeza: existem laços entre nós. Laços que podem ser amorosos ou de amorosidade, mas laços que podem ser de profundas diferenças. Reencarnamos juntos para podermos aparar as arestas e, dentro do amor, podemos avançar, superando o passado, reparando-o, porque para Deus, nosso Pai, não basta dizer que nos arrependemos do que fizemos com este ou com aquele em existências passadas, porque o mal foi realizado. Então, é necessário reparar esse mal. Por isso, então, Kardec também nos lembra aqui no texto, diante dos ensinos dos espíritos superiores, que muitas vezes, no seio da família, inimigos se reencontram. Mas não se reencontram para lutar entre si, não se reencontram para se matarem, se odiarem. Se reencontram no seio da família para aprenderem a superar esse passado,
se perdoarem e se amarem. Não é fácil, isso é verdade, mas a lei divina é realmente uma maravilhosa. A lei divina nos dá, então, a nova oportunidade. Vamos voltar juntos para que possamos nos melhorar, nos aperfeiçoar, superar esse passado. É quando temos, então, os filhos desafio, os irmãos difíceis e assim por diante. Tudo isso ocorre através do que aprendemos com o Espiritismo, do chamado planejamento reencarnatório. Ninguém reencarna por acaso. Ninguém está nesta ou naquela família por algum erro que foi cometido no mundo espiritual, por alguma falha divina. Aliás, Deus não falha, porque Deus é a perfeição absoluta. Então, existe um período no mundo espiritual em que participamos do planejamento da próxima encarnação. No nosso caso, esta encarnação onde estamos. Então, nós vemos o que precisamos fazer. Os espíritos superiores nos sugerem determinadas condições para a futura existência. E nessas determinadas condições, muitas vezes, o de nos unirmos a este ou aquele, que tem laços conosco que vêm do passado, mas não são laços de afinidade, de simpatia. Nós, então, aceitamos, porque, estando no mundo espiritual, compreendemos que a reencarnação é muito importante, justamente para a nossa evolução e a evolução de todos. E estamos conscientes dos desafios existenciais que vamos enfrentar. E aceitamos. Por isso, ao estarmos aqui com a nossa parentela consanguínea, não temos que nos queixar. Porque sabemos, sim, dessa realidade. Nós nos preparamos e aceitamos vir com este, vir com aquele, para formar aqui o núcleo familiar que se liga espiritualmente, não apenas consanguinamente. Mas Deus é tão bom, é tão misericordioso, que permite que espíritos que muito nos amam também reencarnem. E aí, como lembra Allan Kardec, às vezes nós temos aquele amigo, aquela amiga de coração, em que sentimos laços de afinidade tão grandiosos e, às vezes, muito maiores, muito mais fortes do que com os nossos familiares consanguíneos. É porque nós dois somos espíritos simpáticos, somos espíritos que já construímos pontes de amor entre nós e a vida. E realmente existe um amor sincero, um sentimento de amor a esse amigo, a essa amiga, que ainda não temos com o nosso irmão, com a nossa irmã, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso filho, com a nossa filha. Porque esses laços, com esses parentes consanguíneos, ainda estão sendo construídos. Então, não nos queixemos daquele familiar que só nos dá aborrecimentos, daquele familiar que só nos traz problemas, dificuldades. É preciso aprender com ele. E é preciso compreendê-lo da mesma maneira como gostaríamos que ele nos compreendesse. E aqui nós voltamos o olhar para outro ensino do nosso Mestre Jesus, que é mais um aprendizado que precisamos fazer enquanto estamos aqui encarnados. Aprender a fazer ao outro somente o que desejamos que o outro nos faça. Isso é um aprendizado da máxima importância. Então, aprender a amar o próximo como a nós mesmos e aprender a fazer a esse próximo somente o que desejamos que ele nos faça. É um processo de autoeducação, de trabalhar consigo mesmo para poder, acima de tudo, compreender o outro. Emmanuel, esse nosso querido benfeitor espiritual,
através da exuberante mediunidade do Chico Xavier, nos diz que quem ama, acima de tudo, sabe compreender. Compreender as dificuldades do outro. Compreender o seu potencial divino. Compreender que ele é, como eu, um espírito em ascensão, um espírito em aprendizado. Compreender que ele ainda está no degrau da imperfeição, assim como eu, porque eu também sou um espírito imperfeito. E nessa compreensão eu preciso exercer para com ele a paciência, a tolerância e também a perseverança no trabalho em comum, para que nós dois possamos prosseguir. Nesse entendimento, o Espiritismo corrige uma fala que ouvimos muitas vezes, por exemplo, dos pais, dirigindo a sua fala e o seu pensamento a Deus, o Criador. O que foi que eu fiz para merecer você aqui, ou para merecer esta família? O espírita não precisa fazer essa indagação, porque nós sabemos quem somos, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos. Nós sabemos o significado da família, nós sabemos da pluralidade das existências, desses laços que nos unem através das diversas encarnações. Então, não temos que perguntar o que foi que eu fiz. Como estamos no estado espiritual de imperfeição, é muito fácil saber o que fizemos em existências passadas, porque ainda hoje estamos mergulhados no egoísmo, no orgulho, na vaidade, na hipocrisia, na indiferença, na insensibilidade, no materialismo, no imediatismo do viver. E muitas vezes só não cometemos um mal maior porque já tivemos contato com o Evangelho e o Espiritismo e isso nos segura. Mas quantas vezes não nos dá vontade de pular no pescoço do outro, como se diz. Mas, graças a Deus, já nos controlamos. O que não quer dizer que não deixemos de pensar o mal sobre o outro. E estamos lá com os nossos pensamentos. Tudo bem, eu compreendo. Tá certo, Senhor, eu não devo desejar o mal a ele, mas cá para nós, Senhor, se um raio puder cair na cabeça dele, vai ser muito bem feito. Ou seja, em termos de pensamento, de vibrações energéticas, nós pensamos e desejamos o mal ao outro. Só não vamos executá-lo fisicamente, mas o estamos realizando a nível mental, com esse desejo que o mal aconteça ao outro. Mas estamos justificando, porque seria uma questão de justiça. Mas essa justificativa é exatamente que os espíritos obsessores utilizam na perseguição às suas vítimas, no processo obsessivo. Como ele, que hoje está encarnado, lá na existência tal, me fez um mal, hoje, através do processo obsessivo, eu que estou desencarnado, estou apenas realizando justiça, porque ele precisa sofrer por causa do mal que me fez e me fez sofrer lá numa existência passada. Mas a justiça divina não é a lei do olho por olho e dente por dente. A justiça divina é repleta de misericórdia. Ela é, de fato, justa e sempre dá ao ofensor a oportunidade de reparar a ofensa. Então, não justifiquemos, desejando mal ao nosso vizinho ou ao nosso familiar. É preciso trabalhar para conseguirmos nos amar. Ah, mas ele não quer conversar comigo. Ele é teimoso, orgulhoso, não aceita nenhum tipo de orientação. Oremos
por ele, rogando então aos benfeitores espirituais que o amparem. E todas as vezes que ele vier com o seu orgulho, com a sua insensibilidade, com o seu egoísmo, mantenhamos a calma, sem responder na mesma moeda, sem colocar lenha na fogueira. Aliás, é um ditado bastante antigo, já que hoje em dia nós não usamos mais, né, a fogueira para cozinharmos, pelo menos em grande parte da nossa sociedade. Mas é isso que temos que fazer. Não responda no mesmo tom, pelo contrário. E isso nos remete a outro ensino de Jesus. Quando alguém lhe bater na face direita, oferece a outra. Esse ensino de Jesus é esclarecido pelo Espiritismo, que nos informa: quando alguém lhe fizer o mal, ofereça o bem. É isso que nós precisamos fazer. Porque se também oferecermos o mal, ou seja, se revidarmos no mesmo tom, na mesma moeda, estamos nos igualando e fazendo a mesma coisa que o outro está fazendo conosco. Então, o ensino evangélico nos diz para sempre retribuirmos o mal com o bem. Isso vai nos acarretar dor moral, uma aflição emocional? Muitas vezes, sim. Até porque o outro, provavelmente, não irá entender esse nosso gesto de compreensão e de caridade. Mas que importa isso? Se a verdadeira vida é a espiritual, e se um dia haverá sim a reconciliação entre nós, continuemos. Como diz o espírito Casimiro Cunha, um poema maravilhoso que está publicado no livro Correio Fraterno, psicografia do nosso Chico Xavier: auxilia, perdoa e passa. É isso que nós temos que fazer. Porque não podemos, no dizer do espírito Joana de Ângeles, sermos um caminhão de lixo emocional aqui na existência humana. Muitas pessoas dizem que perdoam, que não tem nada a ver, mas não esquecem. Carregam aquele acontecimento consigo. E sempre que há oportunidade, fala desse acontecimento. Olha, na verdade, eu já esqueci. Tá? Só vou contar aqui para vocês como assim um exemplo. Mas eu tenho um tio, por exemplo, tenho uma tia, 20 anos atrás, porque isso e porque aquilo. Na verdade, você não esqueceu, você não perdoou de verdade. Você carrega uma mágoa. E essa mágoa você traz à tona sempre que tem a oportunidade. Você não está contando o caso para dar exemplo. Você está contando o caso porque esse caso não está resolvido no seu íntimo. Perdoar é realmente esquecer a ofensa, é esquecer a falta e seguir em frente. Perdoar significa relembrar o acontecimento, mas não se desequilibrar por causa disso. Pelo contrário, é um exemplo para seguir em frente, para não errar novamente. E quem disse que nós somos aqueles que só temos que perdoar os outros? Temos também que ser perdoados. Porque somos imperfeitos, somos falhos. Quantas vezes no lar, mesmo não querendo, tomamos atitudes que ferem os outros? Quantas vezes esquecemos o diálogo e impomos o nosso querer? Quantas vezes não atropelamos os que vivem conosco? Quantas vezes não somos nós os causadores de discórdias, discussões? O Espiritismo, assim como o Evangelho, é um norteador da nossa vida, mas não apenas da boca para fora, porque precisamos ser. Isso nos lembra uma história contada pelo espírito Humberto de Campos.
através também do nosso querido Chico Xavier. Uma assembleia no mundo espiritual reuniu espíritas, católicos, evangélicos, judeus, budistas, islâmicos e assim por diante. Todos que já estavam ali desencarnados e que na sua última existência tinham abraçado uma religião e tinham trabalhado muito pela sua religião. Essa assembleia foi feita porque chegou um aviso da espiritualidade maior que um espírito desses todos tinha méritos muito grandes e seria apontado para ascender ao plano espiritual superior. E começou aquele zum, zum, zum dentro da Assembleia. Quem será esse que vai ser escolhido, que vai ser chamado? Ah, diziam os espíritos, só pode ser um de nós, porque o nosso lema é fora da caridade não há salvação. Mas os católicos também diziam que seriam um deles, os evangélicos diziam que seriam um deles, os muçulmanos diziam que ia ser um deles, e assim por diante. Até que um espírito de alta envergadura veio até a Assembleia com a sua luz, e automaticamente, por causa da luz que irradiava desse espírito superior, todos deram um passo para trás. Menos uma pessoa, que ficou ali no meio, e a luz incidiu sobre ele. E o espírito superior simplesmente fez o gesto, venha. E os dois foram embora. Quem é esse que foi com esse espírito superior? Você conhece? Você conhece? Era dos nossos. Todos os grupos chegaram à conclusão que aquele não pertencia ao seu grupo. Ou seja, ele não pertencia ao grupo dos espíritas, ao grupo dos católicos, dos evangélicos, dos muçulmanos, dos budistas e assim por diante. Mas então quem é? Veio então o instrutor espiritual dessa assembleia para elucidar. E disse, de fato, a conclusão de vocês é perfeita. Na última encarnação, ele não foi espírita, não foi budista, não foi judeu, não foi muçulmano, não foi católico, não foi evangélico. Mas de qual religião ele pertencia? Nenhuma. Na verdade, ele não teve religião na sua última encarnação. Mas se ele não teve religião na última encarnação, como que ele podia ter mérito para ir para um plano espiritual superior? É porque ele foi, durante toda a sua última existência, uma pessoa do bem. Só prestou a caridade. Amou a todo mundo. Entendam a lição. O que vale para o aperfeiçoamento é o amor ao próximo. É a prática do bem com todo o desprendimento. Para realizar isso, não é necessário ter o rótulo de uma religião, mas tendo o compromisso com uma religião, é preciso fazer desse compromisso uma realidade da própria existência. Ou seja, não basta bater no peito, eu sou espírita. Não basta fazer uma palestra e mostrar conhecimento do espiritismo e do evangelho. É preciso praticar. É preciso viver aquilo que se ensina. Por isso, não somos o que sabemos. Nós somos o que fazemos com o que sabemos. Hoje estamos espíritas. Abraçamos o espiritismo. Mas estamos vivenciando os seus princípios e, principalmente, na família, que é a base da sociedade humana, ou seja, no lar ao qual pertencemos, com aqueles espíritos que estão unidos conosco, nos laços de consanguinidade, é com eles que estamos exercitando a tolerância, o perdão, a compreensão, a paciência. É com eles que estamos, de fato, dividindo tarefas, responsabilidades. É com eles que estamos cumprindo os nossos deveres morais. É com eles que formam a nossa família, que estamos nos esforçando por amar acima de qualquer condicionante.
acima de qualquer preconceito, acima de qualquer discriminação. A família é a célula, é a base da sociedade humana. Tal como seja a família, será a comunidade em que vivemos, a sociedade em que nos situamos e desenvolvemos. O que entra aqui, um outro aspecto, que é o da educação dos filhos. Para compreendermos isso, vamos passar a palavra aos espíritos, recorrendo novamente ao Evangelho segundo o Espiritismo. Mesmo capítulo, o 14, mas outro item, o item 9, que foi assinado pelo Espírito Santo Agostinho. Só um trecho da mensagem do Santo Agostinho, que é a seguinte, abrindo aspas. Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Fechando aspas, essas são as palavras de Santo Agostinho, no item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. É a mensagem que tem por título A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, que é uma mensagem educacional, uma mensagem pedagógica, de amplitude e profundidade. Que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Lembrando que na questão 685A e também na questão 917 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, em comentário à resposta dos Espíritos, nos diz que não é de se admirar a violência, a corrupção, a injustiça social, os males sociais que estamos vivenciando hoje. Não é de se admirar quando diariamente lançamos na corrente social espíritos sem ideais mais enobrecidos, espíritos educados no materialismo, no egoísmo e na indiferença. Esses espíritos são nossos filhos, são nossos alunos, filhos na família, alunos na escola, espíritos que devem receber orientação moral, espíritos que devem conseguir corrigir as suas más tendências, espíritos que precisam receber bons exemplos. Isso é missão da família. A família é a primeira escola sagrada do espírito imortal presentemente reencarnado. Mas como eu poderei desenvolver essa educação se não estou me educando? Se não estou combatendo em mim todos os vícios de ordem moral para desenvolver em mim as virtudes ou qualidades morais? Não são novos programas de segurança pública, não são novos programas econômicos, não são novos benefícios sociais e assim por diante que corrigirão os desvios da nossa sociedade, mas somente a educação, compreendida como sendo a educação moral do espírito imortal que todos nós somos, visando, então, o progresso moral e espiritual de todos nós e, como consequência, da própria humanidade. Isso é o Espiritismo, que é a doutrina de educação, acima de tudo. Essa é a essência do Espiritismo.
como é a essência do Evangelho. Quem adianta batalhar o tempo todo pelo pão do corpo, se o que é do corpo é passageiro, é transitório, e aqui vai ficar através da morte? E o pão espiritual? Ou seja, o desenvolvimento moral, o desenvolvimento das virtudes. Se não trabalhamos isso, ao desencarnarmos, retornaremos em péssimas condições para o mundo espiritual, para a realidade da nossa vida. Claro que necessitamos do pão material. Claro que precisamos ter uma família que viva bem, sem maiores problemas para a sua sobrevivência. Mas não podemos passar esta encarnação apenas nesse foco. É preciso ter um foco na realidade espiritual. Tendo foco na realidade espiritual, aí sim nós vamos compreender a necessidade, a importância e as boas consequências da fraternidade e da solidariedade, do amor ao próximo e da caridade, que hoje estão apenas no discurso e que o materialista não consegue compreender e, obviamente, colocar em prática. Como nos lembra Pedro de Camargo, o Vinícius, esse valoroso companheiro do movimento espírita, que nos entregou obras maravilhosas, como Em Torno do Mestre, Na Seara do Mestre, O Mestre na Educação, entre outros livros, que hoje estão aí publicados, que podemos adquirir. O que falta aos estadistas, o que falta às autoridades públicas é sentimento, não é conhecimento, é sentimento. E que muitas vezes no seio da família também nos falta. E ao invés de procurarmos exercer a autoridade moral, nós queremos exercer a autoridade através do poder do mando, da chefia, do quem manda aqui sou eu. Não. Nós temos que nos entender no campo do amor. Amorosidade, sentimento. É isso que precisamos ter no lar. É assim que vamos constituir uma boa família. Existem os espíritos rebeldes, sim, que vão levar muito e muito tempo para compreender essas lições, que vão aprender apenas e tão somente através da dor. Mas quem ama não abandona, jamais e sempre exercerá a sua influência, trabalhará o tempo todo com as suas forças para que o outro consiga abandonar o seu orgulho, a sua teimosia, e que ele não precise aprender com a dor. Mas, se ele tomar esse caminho, mesmo assim devemos continuar a amá-lo. Esse é o trabalho, por exemplo, que o anjo da guarda faz conosco. Ele nos ama acima de tudo e cumpre essa missão de nos amar, de nos orientar, de nos auxiliar, de nos proteger, apesar dos pesares, de tudo o que fazemos contrário a isso. Mas porque ele nos ama, ele tem sentimento para conosco. É isso que precisamos fazer com todos aqueles que estão conosco. Ter esse sentimento. Trabalhar esse sentimento. Não podemos mais sermos indiferentes e insensíveis para com os outros e dizermos assim: olha, fiz o que pude, não quero nem saber, não é mais problema meu, ele que se vire. Não podemos ter esse discurso. Somos filhos de Deus, portanto, somos irmãos, e todos temos o mesmo destino, mas através do livre-arbítrio, cada um faz a sua caminhada. Mas Deus nos coloca na posição de seres de relação. E a família deve ser um espaço de convivência, de seres imortais, que estão aqui na Terra para aprendermos
há muito nos amarmos, superando o passado, irão construindo no hoje novas desavenças, novos problemas. Mergulhemos no amor, na compreensão, na tolerância, no perdão, e procurando sempre fazer o bem ao nosso próximo, para que a nossa família consanguínea possa ser espelho da família espiritual que muito se ama e que vai continuar a se amar depois da morte e em próximas encarnações e em outros mundos, na medida em que vamos nos elevando. Família, portanto, é muito importante e acima dos laços consanguíneos que hoje estão nos unindo, precisamos entender que são os laços de amor que devem, de fato, fortalecer a nossa família, que irá, então, fortalecer a nossa humanidade para tempos muito melhores do que estes que estamos vivendo. Eu que tínhamos a trazer a todos, agradecendo por esta oportunidade, rogando a Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e desejando muita paz na sua vida. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Marcos, né? As suas reflexões foram muito importantes para nós sabermos a importância da nossa família. E, como foi falado, ninguém está no lugar errado, na família errada, porque Deus não erra, né? Que possamos aí trabalhar em nós todos esses entendimentos para que a gente possa construir na nossa família, e aí a gente não fala só da família consanguínea, que é muito importante, mas da nossa humanidade, que é a nossa família inteira, né? Criar esses laços de tolerância, fraternidade, para que o amor ele possa fluir, mesmo que não seja aquele amor que Jesus demonstrou, mas que ele possa fluir melhor, para a gente progredir aí, não vou dizer mais rápido, né? Mas um pouquinho mais, na verdade. Então, meu amigo, receba o nosso abraço carinhoso, nosso muito obrigado. Leve aí para o seu lar, para o seu grupo de estudos, todas as nossas melhores vibrações de um ano de 2024 maravilhoso, abençoado, com muito trabalho, tá? Muito trabalho no bem, que é importante para todos nós. Então, meu querido, nós vamos encerrar a nossa reflexão. A vocês, queridos amigos que estiveram conosco, que vão estar fazendo a nossa prece, conversando com Jesus, com os nossos benfeitores. Então, que possamos aí, nessa harmonia gostosa, elevada, com essa reflexão que chegou até nós, nos mostrando a importância do nosso lar, do outro que está ao nosso lado, né? Por mais difícil que nós possamos achá-lo, que nós possamos aí entender que o nosso Mestre Jesus veio nos colocar juntos para nos amarmos, porque afinal o que Jesus nos trouxe foi amor. Então, mesmo diante das nossas dificuldades, das nossas adversidades, que todos teremos, porque somos ainda espíritos num processo de melhoria, de progresso, que nós possamos também ver no outro esse irmão que, como nós, está numa luta para a sua melhoria. Que esses ensinamentos, esses exemplos que Jesus veio nos trazer, que aprendeu na sua caminhada, são ensinamentos do Pai, possam atingir a nossa mente, o nosso coração, para que nesse ano de 2024 nós consigamos traçar objetivos de melhoria, traçar a proximidade com o bem. Fazendo o bem sem rótulos, sem religião, mas porque foi assim que Jesus veio nos ensinar. E podemos, queridos irmãos,
porque estamos amparados com estes benfeitores que nos envolvem. Então, que possamos abrir os nossos pensamentos, abrir os nossos sentimentos, para que eles envolvam todo o nosso planeta Terra e aqueles irmãos que nós ainda não conseguimos, de fato, esquecer as ofensas, para que a gente possa conviver em harmonia, que o perdão possa alcançar os nossos corações, para libertar-nos de antigas mágoas. Que tenhamos sempre a certeza de que, como filhos muito amados do Pai, conseguimos vencer as nossas más inclinações, pouco a pouco, dia após dia. Gratidão por essa oportunidade, que assim seja. Meu amigo Marcos Demário, mais uma vez, a nossa gratidão, tá? E a todos vocês que estiveram conosco, que vão estar, seja em qualquer momento, as nossas melhores vibrações de muita luz, de muita paz e de muita harmonia. Fiquemos todos com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.